Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada a respeito desse relacionamento da família entre pais e filhos. O que a Bíblia tem para nos orientar? Vamos fazer uma leitura bíblica que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, Deus, né? Pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo, embora não tenha sido chamado como apóstolo quando Cristo formou o seu ministério, Cristo chamando os 12 apóstolos, mas depois Cristo ressuscitado aparece a Paulo. Paulo que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, foi chamado por Cristo ressuscitado para ser um mensageiro do Evangelho. Então tornou-se aí o 14º apóstolo. Judas havia suicidado e no lugar de Judas entrou Matias. E Paulo então fica como o 14º apóstolo de Cristo. Após isso aí não existe mais apóstolos, somente esses 14 comissionados por Cristo para levar o Evangelho. Então, esta carta que Paulo escreve aos Efésios, Paulo estava na cadeia lá no final do seu ministério. Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e desta prisão, Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso. Paulo esteve lá em Éfeso durante 2 anos, então criou ali um conhecimento desses cristãos, né? Uma amizade com esses cristãos, fundou ali igrejas e formou também vários discípulos para que esses bispos, né, desse continuidade ao ensinamento do Evangelho. Então, Paulo escreve da prisão esta carta para a igreja em Éfeso, dando instruções, orientações para esses cristãos que viviam ali. E as principais orientações que Paulo escreve para eles é com relação ao relacionamento, como deve ser uma igreja formada por cristãos. Então, sobretudo, nesse convívio, nesse relacionamento familiar, nessa relação entre pais e filhos, maridos e mulheres também, Paulo dá essas orientações. Mas hoje nós vamos falar desse relacionamento entre pais e filhos, né? Tanto o pai quanto a mãe, com relação aos filhos. Mas sabemos que a família existe esse relacionamento entre os avós com os netos, né? Pais e filhos. Então, esse convívio ali que deve ser um convívio harmônico, de respeito, de orientação, de educação, ensinando uns aos outros, né? Às vezes, nós recebemos também conselhos e ensinamentos também dos nossos filhos, né? Quando os nossos filhos crescem, às vezes, eles também nos dão conselhos úteis, né? Porque é uma consequência da criação que eles tiveram. Então, veja só
E isto vem de Deus. Deus que constituiu o povo de Israel, que estava ali no deserto, quando esse povo saiu do Egito e ficou ali vagando pelo deserto durante 40 anos até chegar na Terra Prometida. Deus, então, chama um homem chamado Moisés e dá essas orientações para que ele liderasse esta saída, essa libertação do Egito, e ali no deserto, no Monte Sinai, Deus se revela mais uma vez a Moisés e dá essas orientações para o povo. Um povo que não tinha lei, não tinha regulamento nenhum, cada um fazia o que queria, então foi necessário que Deus se revelasse a Moisés e desse ali essas orientações que são os mandamentos, né? Principalmente esses 10 mandamentos que estão na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, os irmãos podem ver aí que Deus dá a Moisés orientações importantíssimas para que esse povo tivesse um relacionamento mútuo, tivesse ali orientações importantíssimas para que eles vivessem em uma sociedade. Então, uma sociedade é necessário viver sob a lei. Hoje nós temos a nossa Constituição e devemos obedecer à Constituição, não só o povo, mas também, principalmente, os seus governantes, que não podem fazer nada além do que está ali, nesta Constituição. E esses mandamentos que Deus manda que Moisés escrevesse, que está aí na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né, que nós sabemos muito bem, que todas as igrejas, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica é a mesma, são os mesmos ensinamentos, os mesmos escritos. No Evangelho no livro de Êxodo, capítulo 20, que cita ali os 10 mandamentos. O primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. É o próprio Deus mandando que Moisés escrevesse. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. Somente adorar a Deus, o Criador do céu e da terra, que se revelou em Jesus Cristo. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. Não devemos adorar imagens. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não devemos falar o nome de Deus, contar piadas, né? Nada disso. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado. Ou seja, o judeu tinha um dia para dedicar a Deus. Hoje, o dia é o domingo, mas cada um pode escolher um dia, pelo menos, um dia na semana para se dedicar à oração, se dedicar a Deus. E o quinto mandamento, que é este que nós lemos nesse texto que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, né, para nesse relacionamento entre pais e filhos, que Paulo cita aqui do Antigo Testamento, que já existia naquele tempo, né, quando Paulo pregou o Evangelho. Paulo citou exatamente este quinto mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Paulo citou esse mandamento exatamente para falar desse relacionamento entre pais e filhos. E citando os outros mandamentos, só para nós completarmos aqui, os outros 10, o quinto o sexto, não matarás; o sétimo, não adulterarás; oitavo, não furtarás; nono, não dirás falso testemunho; e décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então, voltando lá para a carta de Paulo aos Efésios,
no capítulo 6, em que ele fala para os filhos obedecerem a vossos pais no Senhor, ou seja, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a revelação que Deus se revelou a Moisés para que Moisés escrevesse o Antigo Testamento. Pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, o primeiro mandamento é porque é um mandamento importantíssimo. Nós vimos que do primeiro ao quarto mandamento fala de um relacionamento do ser humano com Deus, né? Amar a Deus, não ter imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, ter um dia para se dedicar a Deus. E, a partir do quinto mandamento, já é um relacionamento entre o homem com o seu próximo. Então, por isso que no quinto é um mandamento importante, né? Do relacionamento na família, a partir da família. Então, o relacionamento com o próximo começa pela família, né? E o desrespeito aos pais traduz por um desrespeito ao próprio Deus. Então, veja só que Paulo, nessas instruções que ele dá para a família, o lar cristão, lá em Éfeso, para os crentes em Éfeso, ele fala da importância desse relacionamento de pais para com os filhos. Porque a própria Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, né, cita várias passagens em que os filhos devem obedecer aos pais, né? O filho deve guardar o mandamento, ou seja, as lições, os ensinamentos dos pais. Está lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 20. Provérbio, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, ou seja, os ensinamentos, né, as lições, e não deixes a instrução da tua mãe. Então, tanto obedecer o pai quanto a mãe, né? Porque também lá em Provérbios 29, no versículo 15, diz que a criança, quando não é corrigida, ou seja, os pais passam a mão na cabeça das crianças, deixam fazer o que quiser, fazem a vontade dos filhos, não corrigem quando devem corrigir, essa criança, no futuro, vai envergonhar os seus pais. Podem escrever isto, tá? Então, por isso é que, às vezes, os pais devem ser rigorosos, por mais que, às vezes, isso doa no nosso coração, mas uma correção não vai causar nenhum mal à criança. Claro que não deve bater, né? Não deve ser violento com a criança, mas a correção é importantíssima no desenvolvimento, na educação dessa criança, porque no futuro ela vai te agradecer. Pode escrever isso. Então, assim como o próprio Deus nos corrige, né? Nos corrigiu, né? Nos mostrou os nossos erros, os nossos pecados, assim também o pai também deve corrigir os erros das crianças. E isto quem nos ensina é a própria Bíblia Sagrada. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, é bom os irmãos ir anotando isso aí, depois vão conferir na Bíblia Sagrada. Que diz assim, Provérbios 3, capítulo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, você, às vezes, deve repreender, corrigir o seu filho, não fazer a vontade dele, porque a vontade é uma coisa que dá e passa, tá? Então, não fique aí com pena, né, com peninha, achando que criando remorsos à toa, vai ser um bem para essa criança, tá? Seja mais rigoroso, seja um pouco mais duro e corrija enquanto está pequenininho.
tá? Corrija a criança enquanto está pequeno, porque, veja só, ainda em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Vou repetir. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, quando ela crescer, né, ela vai se lembrar. Não se desviará deste caminho. Então, veja só, isso tudo quem nos ensina é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é um perfeito manual de ensinamento para tudo, tanto para a família quanto para a sociedade. É um manual de boas normas. Então, devemos aprender na Bíblia Sagrada. Então, veja só que ensinamentos importantíssimos que Paulo dá para a família lá em Éfeso. Ele cita esse quinto mandamento, né, para que os filhos obedeçam aos pais, né? Honrar teu pai e a tua mãe, tá? É o quinto mandamento da lei de Deus. Então, Paulo cita isso aqui, para nós honrarmos aos nossos pais, lembrarmos, né, a criação que nós tivemos para que dar esse valor aos nossos pais, né? Principalmente a nossa mãe, né, que é a que mais tem ali essa afinidade com os filhos, né, que está mais tempo com os filhos. O pai, às vezes, sai para trabalhar, só chega à noite, os filhos já estão dormindo, mas a mãe é que tem esse maior convívio com os filhos. A mãe é que conhece só os pensamentos das crianças, já sabe o jeito da criança, já sabe até o que a criança quer, né? Então, é esta mãe que tem a maior parte de ensinamento na educação dessa criança. Talvez a maior responsabilidade da mãe. Por isso que a mãe tem um amor maior pelo filho, o filho tem um amor maior pela mãe, né? Então, é um amor diferente, um amor que eu costumo dizer que ele se aproxima do amor de Deus. A mãe, se preciso for, ela passa até fome, mas não deixa um filho passar fome. A mãe, se preciso for, ela doa todos os seus órgãos para salvar a vida de um filho. Então, e com relação aos pais, né, no versículo 4, que nós lemos o primeiro texto, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, no versículo 4, com relação agora aos pais, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina. Então, veja só que a função dos pais é ajudar na educação do filho, ajudar nesse crescimento para florescer uma mente sadia, tanto com relação às emoções da criança, quanto na saúde física dessa criança, né? Então, deve acompanhar, criar ele na disciplina, né? Ou seja, tanto nos ensinamentos que o próprio Deus nos dá, quanto na educação que os pais tiveram. Se os pais tiveram uma boa educação, claro que eles vão ensinar isso aos filhos. Às vezes tem pais que erram, não sabem educar porque não tiveram a educação dos seus pais. Então, e os pais, eles existem para os filhos, né? Você pode ver aí que você tem a sua dedicação na sua vida, no seu trabalho, em função dos filhos. Tudo que você faz é para os filhos, né? O teu trabalho, o teu sacrifício que você faz na tua vida é pensando na tua filha e nos teus filhos. Então, os pais existem para os filhos, para criá-los com sua própria personalidade perante Deus, né? Por meio do ensino, os ensinos que você tem para passar para ele, quanto dos ensinos da própria Bíblia Sagrada. Então, que Deus nos guie, nos guarde para nós
ensinarmos tanto aos nossos filhos, os nossos netos, e aprender também com eles, né? Porque certamente se você passar uma boa mensagem para eles, um bom exemplo para a sua filha, para os seus netos, certamente que eles vão retribuir isto com o respeito que você merece. Então, que Deus te proteja e guarde também a tua família de todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém.